O que é que nós estamos a ter? Nós estamos a ter, há o rigor orçamental acrescentado, uma recessão agravada pela falta de confiança de todos os agentes económicos e pelo alargamento da incerteza e da insegurança que as pessoas têm na sua vida. Incerteza quanto ao trabalho, incerteza quanto à capacidade que vão ter para pagar as rendas, incerteza quanto à durabilidade dos seus rendimentos. Portanto, esse quadro de incerteza tem acrescentado uma dinâmica recessiva àquilo que já resultaria necessariamente por via da contração do investimento público. Deixa-me perguntar. Ora, é este mix que é um mix perverso, porque no momento em que era essencial reduzir a despesa pública para equilibrar o orçamento, era necessário compensar esta corte de investimento público do Estado português, das autarquias, das regiões, com outro investimento. E havia duas formas desse investimento existir. Ou era investimento privado, ou era um investimento assumido pela própria União Europeia. Ora, o Governo matou todos os projetos, congelou todos os projetos suscetíveis de financiamento de fundo, suscetíveis de financiamento por parte da União Europeia. Ouvimos esta semana, aliás, o Presidente da Associação das Empresas de Construção e Obras Públicas a sinalizar que dentro de 2, 3 meses, creio que em junho, se estarão concluídas todas as obras públicas que ainda estão em marcha. O que provocará de imediato um disparo colossal do desemprego no setor da construção e um afundamento das empresas que já hoje enfrentam grandes dificuldades e que paralisarão, por simplesmente em junho, por falta de trabalho. Ora, não há, o Governo cortou tudo o que eram os projetos suscetíveis de financiamento, desse financiamento europeu e, por outro lado, matou todos os canais que permitiam o financiamento do investimento privado. E, portanto, nós não temos aqui uma compensação dos necessários cortes do investimento suportado pelo Orçamento de Estado e pelo Orçamento das autarquias locais e pelo Orçamento das regiões autónomas. Pelo contrário, temos corte a somar ao corte e isto só agrava a dinâmica recessiva. Aquilo que vai ser imposto à Grécia é pura e simplesmente impossível de aplicar. As obrigações que a Grécia foi obrigada a aceitar para aceitar esta tranche de ajuda são inaceitáveis e em alguns aspectos, por exemplo, passa a haver uma delegação permanente da Comissão, quer dizer, desistiram daquela ideia de haver uma espécie de Gauleiter. Gauleiter, para quem não sabe, é o governador nazi das províncias ocupadas. Deixa de haver uma espécie de governador... Mas ainda assim belisca a soberania dos gregos. Mas mais que belisca. Porque o problema na Grécia está a mudar de caráter. As pessoas não pensam que a radicalização dos gregos se deve única e exclusivamente às questões da austeridade. Estão bem enganadas. Os gregos são uma nação recente. São uma nação criada no apogeu do nacionalismo contra os turcos. São uma nação que conquistou a sua liberdade por uma coligação europeia. O Byron foi lá, as pessoas iam lá lutar pela Grécia, como foram depois lutar pela Polónia, portanto, que eram nações consideradas subjugadas. Foi uma das derrotas do Império Otomano que mostrou uma decadência que o Império Otomano começou a ter. É uma nação com uma história muito marcada pelo nacionalismo. Se nós quisermos, enquanto que Portugal tem 800 anos desta coisa e mesmo assim somos muito mais nacionalistas do que o que parece, mas é um bocado de boca, os gregos tentaram, nos anos 20, depois da queda da derrota turca na Primeira Guerra, ocupar os territórios tradicionais na Anatólia, sofrendo uma grande derrota que, aliás, levou o Ataturk ao poder e que acabou com a diáspora grega que existia há mais de 1000 anos, há quase 2000 anos, em muitas daquelas zonas, da antiga Jónia e tudo. Portanto, os gregos são uma nação ocupada durante a Segunda Guerra Mundial pelos alemães. São uma nação que sai da Segunda Guerra Mundial numa guerra civil onde estão os comunistas e foi preciso os ingleses mandarem tropas para conseguirem restituir um princípio de normalidade, impor uma monarquia que em grande parte era uma monarquia estrangeira, que quando os gregos tiveram a oportunidade de votar em referendo correram, teve uma ditadura dos coronéis em nome exatamente do anticomunismo. A Grécia é um país complicado, com uma história complicada. E o que a Europa está a fazer é fazer deslocar a reação dos gregos das questões socioeconómicas, que já eram suficientes para uma reação muito considerável, para uma questão nacional.
As declarações do Presidente da República são muito significativas. Da Presidente da República grego. Como grego, como Presidente, eu não posso aceitar o que disseram os alemães. Ora, o que é que acontece? Com a corda no pescoço, literalmente. Este governo, que daqui a pouco é considerado colaboracionista pelos gregos, este governo aceitou um plano que implica uma condução direta dos negócios de Estado gregos por uma delegação enviada, uma troika permanente, uma espécie de troika permanente que vai residir na Grécia e que controla a aplicação dos dinheiros. Ou seja, o dinheiro não é dado ao Estado grego, não é dado ao Ministro das Finanças grego, nem ao Governo grego. Há uma conta à parte que está reservada para o pagamento de dívidas. Há uma conta à parte cujo objetivo é o pagamento das dívidas e, portanto, eu posso legitimamente dizer que uma parte desta ajuda se destina a pagar os bancos alemães e franceses que têm dívidas na Grécia. Os objetivos de controle da dívida pública e o objetivo de controle do déficit que estão implícitos neste acordo que foi assinado são, e eu assumo aqui plena responsabilidade, completamente impossíveis de aplicar. E os gregos sabem. E o que é que acontece? Não, toda a gente conhece. Como é que é possível que continue? Não, o que acontece é que isto evidentemente aponta para uma questão de má-fé. Os gregos estão desesperados. E o que é que acontece? Se a política é fazer com que os gregos permaneçam no euro, na União Europeia, é completamente errada. E, portanto, só pode ser uma questão de má-fé. Só pode ser o resultado de uma política com dolo, com má-fé, destinada a criar situações impossíveis para que os gregos quebrem as suas promessas, que não podem aplicar, e tenham que sair do euro. E, desse ponto de vista, o tratado que nós vamos assinar é igualmente um tratado de má-fé. Nós vamos assinar o chamado Pacto Orçamental, que implica uma redução brutal da nossa dívida externa, que eu não sei como é que a gente a vai pagar, nem como é que vai conseguir essa redução, sem economia a crescer, e mesmo que cresça, sem crescer, quase que não direi a ritmo chinês, mas quase, quer dizer, o que é completamente impossível, e um déficit de 0,5, nós vamos assinar. Vamos assinar de cruz. Ou seja, vamos assinar o documento que nos pode permitir pôr na rua da Europa e do euro. Também não estou de acordo que institucionalize uma política assente no controle do déficit, porque pode ganhar. Eu tenho que partir do princípio que em Portugal podem ganhar partidos, como na Grécia, podem ganhar partidos que não concordem com aquela política e não podem ser coagidos, nem o eleitorado, a aceitar apenas determinados limites políticos. Portanto, para concluir, o que está a ser feito à Grécia é um desastre.